Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo, querido aluno, querido professor, para mais uma lição da nossa escola bíblica. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Nós estamos estudando a lição O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E hoje é a quinta lição, o reinado de Acasias. Nesta lição nós vamos estar aprendendo um pouco mais sobre a ação de Deus em relação à infidelidade do seu povo. O reinado de Acasias. Nós vamos estar falando aqui do rei que assumiu o lugar do rei Acabe, né? O reinado de Acasias. Ele reinou por volta do ano 853 a 852, aproximadamente 2 anos. Acasias, que o seu nome significa a quem Yahvé sustenta, que vem do hebraico, aqui olha, Acas, Achaz e Yah. Yah, que é aqui onde está essa expressão Yah, Acas e Yah, que traduz como Acasias, às vezes é Ias, que é o hebraico Iá, que é a contração de Iavé, que é o nome divino que é traduzido por Senhor, todo maiúsculo. E esse nome provavelmente fora lhe dado pelo próprio Acabe, pois para conter o nome de Deus, o Deus Iavé, que é o nome divino, que aparece mais de 6.000 vezes no Antigo Testamento, o tetagrama, a palavra tetra quer dizer 4, e grama quer dizer letras, as 4 letras, Yud, Re, Vav, Re, são as 4 letras do alfabeto hebraico que formam o nome divino, que quer dizer o eterno, ou aquilo que existe sempre, né? Que vem justamente da expressão eu sou o que sou, esse nome. Então, esse nome, você diz aleluia, Halel, que é louvar, e Yah, que é o nome de Deus. Yah, aleluia, louvado seja Yahvé, louvado seja o Senhor. Então, o reinado de Acasias, e um nome desse, num filho de Acabe, que também é filho de Jezabel, provavelmente Acabe aqui conseguiu vencer uma ao lado de Jezabel, pois ela era muito influente. Nós já tivemos a lição anterior, que mostramos um pouco da identidade e perfil de Jezabel. Mas nessa lição vamos estudar o sucessor de Acabe e o curto reinado de um homem que saiu da presença de Deus. O texto áureo nos diz: tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. O Salmo 7, versículo 9, também aqui na tradução NVI diz assim: Deus justo, que sondas as mentes e os corações, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. É a oração do salmista para que Deus venha trazer a sua justiça em relação aos seus servos, seus filhos, os justos. Deus sendo justo, abençoando os justos e dando fim à malícia dos ímpios, à maldade dos ímpios. E é o que Deus vai agir nessa lição de hoje, dando um basta na maldade, na malícia de Acasias de não reconhecer o Senhor como Deus. A verdade prática nos diz: a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. Elias se torna um exemplo para todos nós. O objetivo geral será ressaltar a imprescindibilidade de se ter um relacionamento íntimo com Deus. É imprescindível essa ideia de ter um relacionamento íntimo com Deus. Se o profeta Elias gozava, desfrutava desse relacionamento íntimo com Deus, o que tinha a chancela divina para profetizar em nome do Senhor e ter a confirmação da sua profecia. Objetivos específicos: primeiro, descrever a idolatria e a infidelidade de Acasias. Segundo, assinalar a coragem de Elias, a ousadia de Elias.
Terceiro, identificar as consequências dos atos de Acasias. Ou seja, nada fica impune aos olhos de Deus. O reinado de Acasias. De acordo com a nossa introdução, o reinado de Acasias foi fortemente marcado pela idolatria, assim como de seus antepassados. Após uma queda da sacada do Palácio Real e consequente ferimento, Acasias cometeu um ato de infidelidade a Deus ao consultar Baal-zebube sobre o seu destino. O Senhor, através do profeta Elias, advertiu severamente o rei sobre esse gravíssimo erro, anunciando o decreto de sua morte. Nós temos na história dos reis de Israel, sempre que a narrativa vem no livro dos reis ou das crônicas, um pequeno sumário. É uma das características dos escribas que registravam a história dos reis nos palácios, era sempre antes de narrar a história geral ou depois de narrar a história geral, um sumário. O que seria? É um resumo daquele rei, quem ele sucedeu, quem o antecedeu, e um pouco das suas obras, e não deixa de aplicar, já que essa história ela é escrita do ponto de vista divino, que Deus está no controle da história, de denunciar se esse rei foi fiel a Deus ou não. E aqui no segundo livro dos reis, você pode acompanhar comigo, aliás, primeiro livro dos reis, capítulo 22. O último capítulo do primeiro livro dos reis, capítulo 22, os versículos 51 a 53, que diz assim: Acasias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria. Então já está dizendo que ele foi o monarca e reinou na cidade principal que foi construída pelo rei Onri, seu avô. Ele faz parte da dinastia dos Onritas. Tornou-se rei de Israel em Samaria no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá. Paralelamente, o reino do sul, quem estava governando era Josafá. E esse era o 17º ano do reinado de Josafá, quando ele assumiu. E reinou Acasias 2 anos sobre Israel. Veja que reinado curto, limitado. 52. Aí vem agora a razão disso, desse encurtamento do seu reinado. Fez o que o Senhor reprova, pois andou nos caminhos de seu pai e de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Prestou culto a Baal e o adorou, provocando assim a ira do Senhor, o Deus de Israel, como seu pai tinha feito. É interessante que sempre que fala da maldade de um rei, que ele não cumpriu a vontade de Deus, que ele andou de forma desregrada, desviado da vontade do Senhor, mas aponta alguém por trás como influência sobre ele. Na descendência de Acabe, não vai deixar de citar a mãe. A influência de Jezabel sobre a sua família, sobre os seus descendentes, é notória, pois a Bíblia sempre vai falar como fez seu pai e sua mãe, que diz respeito a Jezabel. A influência dos pais, os educadores, estão presentes aqui. E ele provocou a ira de Deus e fez o que o Senhor detesta. Ele cultuou a Baal. Veja que depois de toda aquela história, depois do triunfo do profeta Elias em cima do Monte Carmelo, da revelação de Deus sobre o altar, comprovando que só o Senhor é Deus, ainda teve um coração duro, persistente no erro, como o de Acasias, e, consequentemente, seguindo o coração do seu pai, Acabe, o perverso, e sua mãe, a ímpia Jezabel.
A história de Acasias nessa dinastia está ligada a Onri, que era o rei de Israel. Onri. Paralelamente, nos dias de Onri, reinava na Fenícia Etibaal, o rei dos Sidônios da Fenícia, Etibaal I. O filho de Onri se casou com a filha de Etibaal, Jezabel. Ambos, o casal gerou 3 filhos: Acasias, que é de Israel, Jorão, o seu irmão, e Atalia. São os 3 filhos do casal, Acabe e Jezabel. Tem outros filhos ligados às concubinas e outros, mas estes são aqueles que estão ligados à linhagem real, porque Acasias vai morrer e seu irmão Jorão vai lhe suceder, pois ele não tem filhos. Quem vai lhe suceder é seu irmão, que também é filho de Acabe com Jezabel. Sua irmã Atalia, a irmã de Acasias e Jorão, filha do ímpio casal Acabe e Jezabel, vai se casar com Jorão de Judá. Vejam, uma aliança com o reino do sul, que gerou Acasias também. Talvez Atalia homenageou seu irmão, que era Acasias lá de Israel, com o nome de Acasias, o seu filho. Ela se casa com o rei Jorão, que será morto, e ela vai assumir o reino por 7 anos e vai matar toda a sua descendência. Ou seja, ela não aceita. Acasias será morto, seu filho, né? E os filhos de Acasias, que são seus netos, ela vai mandar matar todos. Então, uma irmã de Jorão vai esconder o menino. Ela é casada com um sacerdote e ele teme a Deus e vai esconder o garoto por 7 anos, até que ele será proclamado rei. Mas ela vai reinar durante 7 anos de forma ímpia. É a única rainha no Reino do Sul que governa. Assim como no Egito nós tivemos Hatshepsut, a rainha famosa, né? Alguém já está pensando aí talvez na lendária rainha Cleópatra, mas Cleópatra é já no final dos faraós e ela não é egípcia, ela está no Egito, ela é grega. Cleópatra, estou falando de Hatshepsut, a lendária rainha que reinou e foi considerada um faraó. Então Atalia, ela vai reinar, é a única rainha do Reino do Sul. E uma ímpia rainha, pois ela é filha do casal Acabe e Jezabel, irmã de Jorão, irmã de Acasias. E terá um filho com o nome Acasias, para não confundir quando estiver lendo o livro dos reis ou de crônicas, o nome de Acasias e pensar que Acasias é um só. Esse é Acasias, filho de Atalia, seria sobrinho de Acasias, o rei de Israel, que reinou 2 anos somente. Esse aqui será morto por Jeú, que foi designado por Deus como rei, que Elias deveria ungí-lo como rei. E Elias o ungiu através de um de seus discípulos, Jeú. E Jeú matou toda a descendência de Acabe. E aí também Acasias, porque era filho de Atalia, então estava ligado, ele era um neto de Acabe, então ele foi morto também, embora reinando em Judá. Então vamos lá, Acasias, que é o homem que estamos estudando, o rei de Israel, ele é o 8º rei de Israel, depois do reino dividido. Reina por 2 anos, e ele vai vivenciar 3 quedas notórias durante o seu governo. A primeira queda é a queda tributária. Como assim? Os moabitas, eles vão viver uma dimensão de submissão ao reino de Israel. Nos dias de Davi, Davi conquistou primeiro livro das Crônicas, capítulo 18, como o segundo livro de Samuel, capítulo 8, em 2 Samuel. Eu vou ler somente o texto de primeiro livro das Crônicas 18. O rei Davi
quando conquistou Jerusalém e triunfou sobre diversos povos, o texto diz que versículos 2 e 3, aliás, 1 e 2 é o suficiente. Depois disso, Davi derrotou os filisteus e os subjugou, e tirou do controle deles a cidade de Gate e seus povoados. Davi derrotou também os moabitas, que ficaram sujeitos a ele, pagando-lhe impostos. Então, a partir de Davi, os moabitas passam a pagar impostos. Durante o governo de Salomão, que se fortificou mais ainda, os moabitas continuaram pagando impostos. Inclusive, na aliança, o rei moabita passou uma de suas filhas para Salomão. E continua, quando o reino se divide, ele continua pagando impostos ao reino do norte, principalmente a Jeroboão, e depois a descendência, a Onre, a Acabe. Mas quando Acabe morre, o rei Acabe morreu, aí começa uma rebelião. Segundo o livro dos Reis, capítulo 1, versículo 1, diz assim: depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Os moabitas ficavam do lado leste do Jordão, né? E eram aqueles povos que estavam pagando. E pagando com o quê? Capítulo 3 do segundo livro dos Reis, nós temos aqui uma descrição detalhada. Versículos 4 e 5. Ora, Messa ou Mesa, né, que tem a estela de Mesa, encontrada, a estela de Moabe, pelos arqueólogos, comprova a existência desse rei. Rei de Moabe tinha muitos rebanhos e pagava como tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Mas depois que Acabe morreu, e aí fora sucedido por Acasias, né? O rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel, que seria Acasias. Veja que ele se rebela depois da morte de Acabe. Então, Acasias já começa aqui com uma perca tributária que facilitaria as glórias do seu reino. Já teve um prejuízo. E o seu governo ele é pequeno, é de 2 anos, mas ele já começou com essa queda, uma queda tributária que trouxe um prejuízo grande para a sua nação. Ele não conseguiu reverter isso. Deus já enfraqueceu aí. Segunda queda que ele vai sofrer, no comércio. Ele vai investir no comércio internacional, talvez inspirado em Salomão, que investiu na indústria naval. E Salomão comercializou tanto pelo Mediterrâneo, o Grande Mar. Daqui a pouco você vai ver um slide mais à frente que mostra o Mediterrâneo com o navio dentro. Quanto pelo o Egion-Zeber, entrando no Golfo de Acaba e indo para o Mar Vermelho. De sorte que a sua fama chegou lá na Etiópia, no lado da África, no lado leste da Arábia, do sul, do Iêmen atual, que a rainha de Sabá veio à procura de Salomão, verificar se de fato era o que os servos diziam quando chegavam lá. Os navios de Salomão viajavam durante 3 anos, retornavam cheios de cargas para lugares distantes pelo mar Mediterrâneo. Então, a proposta de Acasias é investir no comércio internacional. Ele acabou de ter essa baixa dos moabitas no imposto, e isso trouxe um prejuízo. Então o que ele fez? Fez uma aliança com Josafá, do Reino do Sul, para poder administrar o poder aqui, para ampliar o governo. Só que Deus não queria essa aliança. Deus reprovou. Começou a investir em navios. Só que esses navios, na primeira empreitada que fizeram, eles caíram no prejuízo lá em Egion-Zeber mesmo, enfrentaram a tempestade e foram destruídos. Os navios eram frágeis demais.
e ele tentou renegociar com o rei Jeosafá, dizendo: olha, então meus servos irão dentro dos navios de Judá. Eles, não, ele já tinha entendido, porque Deus mandou um profeta dizer para o rei Jeosafá que ele estava reprovado por conta dessa aliança com Acasias. Deus está contra a casa de Acabe por conta da idolatria, da maldade, da violência, da podridão espiritual. Então, você acompanha comigo aqui no segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Versículos 36 a 37, que diz: Era um tratado, eu vou ler do 35 em diante para facilitar. Posteriormente, Josafá, outra tradução de Jeosafá, a outra tradução corrigida, essa daqui coloca diretamente Josafá. Posteriormente, Josafá, rei de Judá, fez um tratado com Acasias, rei de Israel, que tinha vida ímpia. Já vai denunciando a moral dele. Era um tratado para a construção de navios mercantes. Depois de serem reconstruídos os navios em Ezion-Geber, que é na ponta do Golfo de Acaba, eu mostro já para você, depois de ter construído, deixa me ver se está aqui, mas aliás, eu não estou com um mapa aqui que tem a ponta de Ezion-Geber. Eu não pensei nesse detalhe. Eu separei aqui esse mapa, mas ele não tem. Ele fica logo abaixo. Aqui a pontinha, que é o Golfo de Acaba. Na aula anterior que nós mostramos o Monte Horebe, tem lá o mapa com a ponta. Eu não pensei nesse detalhe, eu peço desculpas. Então, quando lá em Ezion-Geber, diz aqui, para versículo 36, era um tratado para a construção de navios mercantes. Depois de serem construídos os navios em Ezion-Geber, Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: por haver feito um tratado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. Assim os navios naufragaram e não se pôde cumprir o tratado comercial. Esse texto também está no livro dos Reis, porém aqui ele apresenta esse detalhe que é mais claro para nós. Está mais claro para nós. E lá no capítulo 22 do primeiro livro dos Reis, e o último capítulo, nós temos aqui essa proposta, e diz assim, capítulo 22, versículo 48. Primeiro livro dos Reis, 22, 48. Josafá construiu uma frota de navios mercantes para buscar ouro em Ofir, mas nunca o trouxeram, pois eles naufragaram em Ezion-Geber. Naquela ocasião, Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: os meus marinheiros poderão navegar com os teus, mas Josafá recusou. Então ele recusou dar apoio a Acasias por conta que o Senhor lhe reprovou nesta aliança. Então, a destruição da indústria naval, o comércio marítimo internacional não deu certo. Então, Acasias só está em queda. E agora a queda física, que é um acidente pessoal, que é a temática desta lição. Veja que ele vem só caindo diante de Deus. No segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículo 2, já começa com a narrativa da queda, que é a nossa leitura bíblica em classe, que diz assim: e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. Foi uma queda fatal, algo fatídico, um acidente terrível que gerou
uma doença terrível para ele. Não sabemos o que ele atingiu, que perfurou, que o contagiou, e está aí o resultado. Um reinado marcado pela idolatria. O nosso capítulo 1 já vem com essa denúncia. Marcado pela idolatria. Nós já lemos aqui no primeiro livro dos Reis, capítulo 22, esse sumário de Acasias, e já diz no versículo 53, 22 e 53, prestou culto a Baal e o adorou, provocando assim a ira do Senhor, Deus de Israel, como seu pai tinha feito. Então, ele adorou e prestou culto. A gente vai perceber que a morte de seu sobrinho, que também se chama Acasias, filho de Atalia, com Jorão, Jeú vai entrar no templo de Dagon, de Baal, e o templo está lá. Tem a parte interior, como se fosse o Santo dos Santos, onde fica o grande ídolo de Baal. E ele entra, manda convocar os sacerdotes e manda matar todos ali dentro. E depois manda destruir o templo. Jeú faz isso. Então você vê aqui, nós temos o Mar Mediterrâneo, que é o grande mar. Abaixo estaria o Mar Vermelho, né? Aqui está o Mar Morto, a 430 metros abaixo do nível do mar. O Rio Jordão no centro, o Mar da Galileia aqui embaixo, só essa partezinha. Aqui está a cidade de Samaria, onde o rei sofreu o acidente. Então, o Deus de Acasias que ele vai consultar. Aqui nós vamos ver essa busca de Acasias. Acasias era filho de Acabe e Jezabel e foi sucessor de seu pai no trono de Israel. Acasias venerava o Deus de Baal-zebub, de Ecrom, uma das 5 cidades dos filisteus a sudeste de Canaã. Você veja aqui que são 5 cidades, Gaza, Asquelon, Gate, Asdod e Ecrom. Essas 5 cidades são chamadas de Pentápolis Filisteia. Penta 5 e Polis cidade, Pentápolis Filisteia. As 5 cidades dos filisteus, bem reconhecidas na geografia como Pentápolis Filisteia. E a divindade que ele manda buscar é Baal-zebub. Uma coisa interessante é que o nome dessa divindade é Baal-zebub, que quer dizer senhor e príncipe. Baal é senhor, é dono, é proprietário, é marido, é esposo. Tudo isso é Baal, que era um termo genérico para muitas divindades do Antigo Oriente, Oriente Médio. E a palavra Zebu, que quer dizer príncipe, ou chefe, ou comandante, né? E Zebul. Porém, o autor coloca isso no Baal-zebub, que é justamente uma corruptela do nome. Acredita-se, os grandes pesquisadores do Antigo Testamento, que eles alteraram o nome para Baal-zebub no registro como uma ironia. Então, você tem aqui o nome original e aqui a ironia, Baal-zebub, que quer dizer senhor das moscas, como o senhor da podridão, que onde havia uma carniça enchia de moscas, onde havia um corpo morto enchia de moscas, onde havia uma coisa podre de moscas. Então, o senhor da podridão, da imundícia, porque Deus diz que os deuses que eles adoram é imundícia. Então, o senhor das moscas é o senhor da imundícia. É como um ato de vilipendiar, desprezar. Então, chamaram de Baal-zebub. Esse nome vai para o grego e é chamado de Beuzebu, bem conhecido hoje como um dos títulos de Satanás, Beuzebu. Aparece no Novo Testamento e ele é aplicado como ao príncipe dos demônios, o chefe dos demônios, Beuzebu. Mateus capítulo 12, versículo 24. Jesus enfrenta um grande desafio aqui, porque ele está operando sinais, expelindo demônios, e os homens o acusam de estar fazendo isso pelo príncipe dos demônios, por Beuzebu.
e ele reprova e diz que isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo e que não haverá perdão àquele que atribuir ao demônio aquilo que o Espírito Santo faz. Mateus 12, 24 e o 26, ele diz assim: mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. 26. Jesus disse: se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? Então, Jesus identifica aqui que Satanás é Beelzebu. É um dos títulos de Satanás. Em Lucas capítulo 11, versículo 5, que também é citado esse mesmo texto, ele diz assim: Lucas capítulo 11, versículo 15, não é 5, é 15, tá certo? Então anota aí, versículo 15. Mas alguns deles disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Então era o príncipe dos demônios. Então, Acasias está buscando a divindade, que é o príncipe dos demônios. Imagina aí. Que tamanha ofensa ao Deus Yahvé, Javé, o Jeová, o Senhor, o Todo-Poderoso, o único, o incomparável, a rocha de Israel. Acasias segue os passos de seus pais. O reinado de Acasias foi um dos mais difíceis para Israel. Ele é mencionado na Bíblia como um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor e imitou Acabe, Jezabel e Jeroboão. O sumário da vida de Acasias já denuncia quem foi esse rei ímpio, a sua biografia. No seu curto reinado de 2 anos, conseguiu superar a maldade de seus antecessores. Acasias seguiu o péssimo exemplo de seus pais. Como ele não tinha um pai e uma mãe que o instruísse, como diz a palavra de Deus, instrui a criança no caminho que deve andar, eles instruíram no caminho da perversidade. E ele cresceu e não se desviou da perversidade também. Elias desafia a adoração a Baal. Elias é um profeta de confronto, de desafios. Elias confrontou Acabe, e agora terá de enfrentar o filho de Acabe. A Bíblia não mostra um encontro direto do profeta Elias com Jezabel, embora profetize contra ela. A corajosa intervenção de Elias. O rei Acasias enviou seus emissários para consultar Baal. A causa disso, a sua queda, a sua doença. E gerou uma doença, talvez infecciosa, né? Ele caiu, perfurou alguma parte, infectou lá dentro e agora a queda se transformou em uma doença. O que era um acidente, um machucão, agora se tornou uma doença. Ele está infectado, ele sabe que está difícil, está gemendo e ele quer saber se vai sobreviver. Então enviou mensageiros e disse-lhe: ide perguntai a Baal-zebub, deus de Ecrom. Veja que Ecrom é a cidade filisteia dos filisteus. E esse é o percurso que se faz de Samaria até Ecrom. Quase 200 quilômetros aqui. Praticamente 160 quilômetros aqui. Eles fizeram essa jornada e quando eles vão no caminho, o texto diz: mas o anjo do Senhor disse a Elias, mas o anjo de Iavé, veja que Senhor está aqui todo em maiúsculo, disse a Elias o Tisbita, o homem de Tisbe, da região norte de Gileade: levanta-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E dize-lhes: porventura não há Deus em Israel? Para irdes consultar Baal-zebub, deus de Ecrom?
essa intervenção aqui, ela tem uma importância vital, porque na hora que eles recebem a intervenção, há um temor ainda pairando no ar, há um medo ainda em relação ao Senhor, principalmente aqueles que viram Elias no Monte Carmelo e o que foi feito aos profetas de Baal e Azerá. E aqui, e por isso assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Elias disse isso e partiu. E os mensageiros, ao invés de continuarem em busca na ordem do rei, não. Eles ouviram agora a voz de Deus por meio do profeta Elias. Assim diz o Senhor. E os mensageiros voltaram para o rei. Quer dizer, a ordem do rei ficou agora debaixo da ordem do rei dos reis. E ele lhes disse: que há que voltastes? Desobedecer a ordem de um rei? Qual o motivo? E eles lhe disseram: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide e voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhes: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrón? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Quando ele disse que um homem disse isso e levantou essa ideia, porventura não há Deus em Israel, então o rei faz a seguinte pergunta, e ele lhes disse, versículo 7 do capítulo 1: qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? Pois os profetas tinham uma maneira peculiar de se vestir, muitas vezes, principalmente como Elias, que ele era uma espécie de nômade, estava num lugar e outro, então ele tinha roupas que lhe davam conforto para dormir numa caverna, em algum lugar, em algum retiro. Estava sempre nesse momento de peregrinação. Sua capa já era simbólica, vamos ver isso quando ele chamar o profeta Eliseu. E eles lhe disseram: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: Elias, o tisbita. Ele conhecia desde garoto esse rei profetizando ao seu pai. E tornou o rei a enviar outro capitão. Aliás, voltemos aqui ao texto, que é um salto aqui. E o texto sagrado nos diz: em seguida mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina e lhe disse: homem de Deus, o rei ordena que tu desças. A resposta de Elias aos soldados do rei. O rei enviou em 3 ocasiões diferentes um oficial com 50 soldados para conduzi-lo ao palácio. E aqui, nesse momento, que eles chegam com a autoridade de um rei ímpio, perverso, que recebeu a mensagem do Senhor, ao invés de se arrepender, mandou um exército buscar o profeta do Senhor para aprisioná-lo. A instrução da sua mãe ainda estava no seu coração, da perversa Jezabel, que estava caçando a cabeça do profeta Elias. Elias respondeu ao oficial: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. Desceu fogo do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Provavelmente havia pessoas na área que não eram soldados do rei que pôde conduzir a notícia.
pois o oficial e os soldados foram consumidos, todos sem exceção. Depois disso, o rei enviou outro oficial, versículo 11, com mais 50 soldados. E ele disse a Elias: homem de Deus, o rei ordena que tu desças imediatamente. Já veio com mais autoridade ainda. Esse já veio com mais violência na voz, pois ele já veio com essa arrogância, imediatamente. No primeiro não diz essa expressão, diz que desça. E já imediatamente. Olha a presunção deste homem. Respondeu Elias: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. De novo, fogo de Deus desceu do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Certamente que quem viu aquela cena, aquele fato, aquele episódio, narrou da mesma maneira, e a notícia entrou no palácio outra vez. E alguém contava e chegava. Era algo bem próximo já. A jornada onde Elias estava de Samaria. E a gente vê que esse momento, das duas primeiras vezes, desceu fogo do céu, consumiu, mas na terceira vez, todavia, o capitão do agrupamento, temendo pela própria vida e pela de seus soldados, ajoelhado, suplicou ao homem de Deus que lhe poupasse a vida. Elias estava investido da autoridade de Deus. Elias não falou por conta própria. Foi o anjo do Senhor que disse: vai ao encontro. Foi Deus que falou pela boca de Elias: assim diz o Senhor. E agora ele está resistindo não a Elias, mas o próprio Deus. Então, Elias está revestido da autoridade de Deus. Essa ação punitiva se tornou emblemática, um símbolo para a punição dos ímpios. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 24, quando Jesus está indo para Jerusalém, na grande jornada com os discípulos, e os samaritanos rejeitam receber Jesus, e os seus discípulos vão responder assim, versículo 54. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? A outra tradução diz: assim como fez Elias. Mas ele disse: vocês não sabem de que espírito sois. Então eles estão propondo aqui. Tiago e João eram chamados filhos do trovão, da vez que eles tinham sangue quente. Ficaram indignados porque os samaritanos bloquearam a passagem de Jesus por Samaria. Então queriam repetir a oração de Elias. Jesus disse: o Filho do Homem não veio destruir as almas dos homens, mas salvá-las. Isso aqui é um ato punitivo de Acasias, é o momento que exige isso. Isso aqui não é modelo de vingança para qualquer situação. O cristianismo tem que ter uma visão diferente. A resposta de Jesus é que vocês não sabem de que espírito sois. Eles queriam vingança imediata. Aqui não é vingança, aqui é punição justa e devida à impiedade. E o texto nos diz que o capitão que veio agora e tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe. E disse-lhe: homem de Deus, seja
peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Ele não veio como autoridade, ele veio agora como servo. Ele não veio para ordenar, ele veio para pedir. Esse ato de humildade dele vai lhe dar uma resposta. E ele diz assim: eis que fogo desceu dos céus e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com seus 50. Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Ele pediu por ele e intercedeu pelos seus soldados. Esse homem era humilde. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. Elias vai entrar no palácio de Samaria, Jezabel ainda está viva. Vai, porque o Senhor disse: desce com ele e não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. Elias, que fugiu depois da exaustão do enfrentamento dos profetas de Baal com a ameaça de Jezabel, agora volta para Samaria, para o palácio, para visitar o filho de Jezabel, para lhe dar uma resposta, ou confirmar, ou reafirmar o que já fora dito da parte do Senhor. E disse-lhe ao rei o que ele disse. Então vamos ver o que foi que ele disse, né? O ministério de Elias é um ministério de fogo, marcado pelo fogo, o poder de Deus. Elias pode ser chamado de profeta do fogo. Em 3 episódios do seu ministério, Deus enviou fogo do céu no Monte Carmelo com os profetas de Baal, no Monte Horebe, quando o Senhor visitou o profeta, as 2 vezes que ele orou, mas a sua subida aos céus também é marcada pelo fogo. A Bíblia diz que Elias, a gente vê que a oração de Tiago e João é que desça fogo do céu como fez Elias. Em Lucas 9:54, né? Desça fogo do céu como fez Elias. Elias é referência, né? E no livro do Apocalipse se fala de 2 testemunhas, e uma das características dessas testemunhas é a capacidade de realizar os sinais que Moisés fez, transformar água em sangue, trazer as pragas, e outra testemunha é a capacidade de realizar os sinais de Elias, porque ele tem o poder de descer fogo dos céus, de sorte que alguns identificam as 2 testemunhas de Apocalipse, capítulo 11, que também é citado em Zacarias como sendo Zorobabel e Josué, o sacerdote e o príncipe ou governador. E aqui tem uma visão profética de 2 testemunhas que surgirão durante a grande tribulação. Capítulo 2, versículo 3 diz assim: darei poder, Apocalipse 11:3. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e eles profetizarão durante 1260 dias, vestidos de pano e saco. Estas são as 2 oliveiras, os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhe dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. E assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhe danos. Estes homens tem poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e tem o poder para transformar água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Veja que tem as características de Moisés e de Elias, mas nem é Moisés nem Elias, porque a Bíblia não diz. A doença de Acasias e a sua morte. Esse capítulo 3 está dividido em 3 partes. O julgamento do Senhor contra Acasias, a determinação de Elias e a morte do rei, e as qualidades de Elias. Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado ou sairia da cama vivo, por consequência de sua obstinada idolatria.
Irmãos queridos, a punição do Senhor contra aqueles que se revoltam contra a sua lei, aos seus mandamentos, é severa, é verdadeira, é necessária, é justa e é santa. A Bíblia diz que Saul foi punido porque não cumpriu os mandamentos de Deus, não consultou o Senhor e buscou uma feiticeira. Está escrito no livro das Crônicas, deixa-me ver, capítulo, eu acho que é o 13 do primeiro livro das Crônicas. E a gente vê aqui também, nesse momento, que capítulo 13, deixa-me ver se é isso mesmo. Ou é o capítulo... Não é 13. Então, o versículo seria o capítulo 10. Versículo 13. 13 é o versículo, o capítulo é 10. Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor e não foi obediente à palavra do Senhor. E chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Veja que a punição do Senhor. Então, Acasias, ele foi punido por conta da sua infidelidade. Deus não tem o culpado por inocente. A determinação de Elias e a morte do rei é uma determinação divina. O profeta não titubeou em repetir o que já havia dito anteriormente aos mensageiros de Acasias. Desta cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Ele simplesmente repetiu a mesma mensagem. A primeira sentença é apenas repetida, não é uma segunda sentença. É a mesma sentença, ips literis. As qualidades de Elias. Intimidade com Deus. Ele tinha intimidade com Deus, um zelo para promover a adoração ao Deus de Israel e em condenar a idolatria. Clareza e assertividade em suas sentenças. Fidelidade e, além de tudo, coragem. Essas são as características do profeta Elias. A nossa conclusão é que o reinado de Acasias foi marcado pela idolatria e pela infidelidade para com Deus. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor ao consultar outros deuses como Baal-zebub sobre o seu futuro, ao invés de consultar ao Senhor. Esse Deus ainda é o mesmo. Era idólatra e infiel para com os mandamentos de Deus. Elias foi o profeta que confrontou as transgressões de Acasias e por esse motivo foi quase preso. Todavia, seguiu em frente, cumpriu sua missão e honrou o nome de Deus. E é por isso que Deus se mantém ao lado daqueles que se mantêm fiel. Sejamos fiéis ao Senhor e não caiamos no pecado do rei Acasias. Que Deus abençoe você e até a próxima aula, se Deus quiser.